Hoje você vai aprender cada uma dessas janelas aqui de tape reading, cada uma dessas ferramentas que nós utilizamos para operar dólar futuro através da técnica de tape reading. Mas antes eu quero te falar por qual corretora e por qual plataforma eu opero. Eu utilizo a plataforma Profit da Nelogica e a corretora é a Clear Corretora. Por que eu utilizo a Clear? A Clear é parceira do mapa do fluxo. Se vocês têm os benefícios como corretagem zero, plataforma grátis e o melhor, Close Friends, você tem acesso ao meu Close Friends. Nesse link que está na descrição, que é esse link aqui, ó. Se você fizer a conta, operar pelo menos um contrato, você já enquadra para o Close Friends. Ali eu estou diariamente trocando ideia com a galera, mandando insights, tanto de macroeconomia quanto de operacional. É muito rico. Esse Close Friends não é pago. A gente não abre ele para ninguém por preço nenhum. Somente as pessoas que fazem a conta através daquele corretora que tem acesso a esse Close Friends. E você faz o quê? Me manda lá uma mensagem no Instagram falando assim: Jukira, aqui ó, manda um print para mim, ó. Eu fiz a conta naquele corretora, operei pelo menos um mini contrato que eu vou te colocar dentro do Close Friends. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem por qual corretora eu opero e qual plataforma eu utilizo, vamos para a parte prática. Começando aqui a nossa aula, o que eu quero que vocês entendam? A gente vai começar falando sobre essa janela aqui que é o Superdom do cheio. O que eu quero que você entenda para ser o mais breve possível com você, que eu tenho que pausar porque não tem como. O Superdom, que é essa ferramenta, que é um book, na verdade, agrupado por nível de preço, tá? É a mesma coisa que você... Aqui nós temos 50 contratos no 81. Quando você vier aqui no book, esses 50 contratos, eles também têm que estar aqui, entendeu? Por quê? Porque essa ferramenta aqui, o book de ofertas, ela faz o quê? Isso daqui, ele é expressado por esse nível de preço. Então, tudo que tem aqui no 81, no book de ofertas, ele deve estar também lá no Superdom. Uma vez que o Superdom, que é essa ferramenta aqui, ele nada mais é do que esse book de ofertas aqui. No caso, ele pega e condensa, agrupa todas essas ofertas em um único nível de preço. Então, por que essa ferramenta ela é fantástica pra gente? Porque ela nos permite identificar o que, Jukira? Profundidade de mercado, seja da compra quanto também da venda. Juca, eu entendi. Além da profundidade, o porquê que essa ferramenta aí, ela é tão boa, Jukira? Porque essa ferramenta, ela nos permite aqui ter praticamente em um único lugar tudo que aconteceu, na verdade, tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu. Juca, você falou aqui que essa ferramenta ela já consegue te mostrar o que aconteceu e o que está acontecendo exatamente. Por quê? Quando você vem para olhar para essa ferramenta aqui, o Superdom, aqui dentro nós conseguimos colocar um Volume at Price. Para ficar mais simples e mais fácil, aqui passou um direto, né? Aqui passou um lote direto muito grande e acaba que esse comprimento do volume, né, do montante do direto, ele literalmente ele tomou o espaço das agressões aqui em relação ao comprimento aqui da barra. Vamos pular aqui pro Volume at Price do mini para vocês entenderem aqui de uma maneira mais simples, tá? Foca aqui nesse lugar aqui, tá? Aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o que aconteceu. Aqui, o Volume at Price dentro do Superdom, ele é uma ferramenta fantástica porque ele economiza o quê? Economiza fosfato. Exato, está do seu lado aqui, opa, o cara aqui aconteceu no 82, saiu muito lote aqui, nossa, os caras tomaram bastante e o mercado tá ficando para baixo, então pressupõe-se que nessa região aqui os caras estão tomando e não tá passando, ou seja, ele te permite colocar aqui uma ferramenta aonde você consegue identificar o que já aconteceu. E é por isso que o Superdom com o Volume at Price é muito eficiente aqui, principalmente no curto prazo. Então, o que eu quero que você entenda? Que em um único lugar nós temos como
identificar as regiões que foram mais brigadas, identificar o saldo remanescente, que é essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui, ó, essa, que é essa moça aqui, ó, essa coluna, ela é muito interessante, porque quando você olha pro seu Superdome com um volume at price e um saldo remanescente, você entende que esse nível de preço aqui do 82, ele teve o quê? Mais comprador do que vendedor. Quando você bate o olho no 81,5, você já encontra um certo equilíbrio entre comprados e vendidos. Por quê, Juquira? Porque o saldo de agressão ele está levemente positivo em 33 minis. Olha o tanto de volume que saiu aqui, tá? 15 mil minis e 33 somente, tá? Tá virando ali no saldo positivo. Eu já te falei que o Superdome é uma ferramenta fantástica porque ele nos permite, tá? Ele nos permite aqui colocar o que já aconteceu, que é o volume at price. O volume at price nada mais é, tinha lote apregoado, os caras tomaram ou bateram e plotou-se a barra, tá? É isso, nada mais. O volume at price é isso. Então, uma vez que tem como você ver o que aconteceu, certo? Tem como você ver o que aconteceu, tem como você ver o saldo remanescente daquele nível de preço. Ainda assim, ele tá mostrando pra gente esses rapazes aqui, os amarelinhos. Isso aqui é um gradiente de cores. Aqui nós temos como colocar, filtrar, por exemplo. No 82,5 eu tô vendo um amarelinho. Aqui eu filtro, eu falo pro Superdome o seguinte: Superdome, me mostre qual é o nível de preço que tem uma oferta maior igual a 20 contratos. Por que eu faço isso? Porque se eu olho para esse amarelinho aqui, no 82,5, eu já sei que eu tenho que olhar para cá. Por quê? Porque aqui nesse nível de preço tem lote maior do que 20 contratos. Do mesmo jeito, no 80, eu vou olhar para cá. E assim sucessivamente. Por que eu faço isso? Porque fica muito mais simples. O teu cérebro, ele consegue identificar muito mais rápido cores do que números. Então, você precisa de fazer esse gradiente. Eu não estou aqui para te aconselhar a colocar cores em todas as corretoras. Porém, eu aconselho que você faça a regra de coloração, principalmente para o Superdome. É muito importante, é muito eficiente. A partir de agora, eu quero que você entenda o seguinte. Aqui, uma vez que eu te falei sobre essa regra de coloração dos amarelinhos aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre essa janela. Essa janela aqui, tá? Eu vou deixar o Superdome circulado aí, tá? Na verdade, enquadrado, para mostrar que a gente já falou sobre ele, sobre o Superdome no cheio. Primeiro nós passaremos por todas as ferramentas do dólar cheio, depois a gente vai fazer a leitura, né, a junção do mini com o cheio. Por que que a minha tela eu tenho esse Superdome aqui do cheio no meio? Porque é o seguinte, do lado eu preciso de ter um book de ofertas do cheio a partir de 20 contratos, tá? Eu preciso de ter um Superdome do cheio a partir de 20 contratos pela seguinte situação e pelo seguinte motivo. Se eu estou aqui, a maior parte do tempo, eu estou assim, meu olho está passando dessa forma, entendeu? Meu olho está aqui, ó, nessas janelas. Então, se aparece um rapaz aqui no 75, eu já olho para cá. Aqui no fluxo, você tem que ter velocidade. E aí é o seguinte, quando você tem aqui velocidade na leitura, as coisas começam a ficar melhor para você na sua interpretação. Por exemplo, rapaz, a Genial toma 60 contratos, você tem que entender o quê? Quem foi a contraparte desse cara? Esse cara da Genial vai voltar, ele tomou 60 contratos até 77,5. O que está acontecendo com o lote dele? Eu vou ver o cara da Genial aqui? Não. Eu tô vendo um outro cara da Genial pregoando 60 contratos no 80,5. Será que é o mesmo cara? Não necessariamente, mas por que eu tô falando para você essa questão? Porque se o meu olho tá aqui, se ele tá aqui, por exemplo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplesmente estar olhando para cá. Eu tenho que simplesmente estar olhando para cá, para esses lotes maiores, para a boca do book propriamente dito, mas eu preciso de entender essa janela aqui, ela está aqui para casar com essa leitura. Então, toda essa galera aqui, 73, 72, 71, eu tenho que entender quem que é. E tá vendo esse tracinho aqui? Esse tracinho aqui nada mais é do que uma
função que se chama score institucional. Essa score institucional, ele só mostra para você o seguinte, você consegue configurar por quanto tempo, nesse caso aqui são 5 minutos que eu configurei, todas essas ofertas aqui dessas corretoras, do UBS, do BTG aqui, tudo que tem um tracejado embaixo do BTG aqui, nesse caso aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó, do Bradesco, para ficar um pouco longe. Aqui nós temos um tracejado embaixo do Bradesco. O que esse tracejado está falando para gente? Que essa oferta dessa instituição está aqui há mais de 5 minutos. Por que isso é interessante para gente? Por que aqui tem e aqui não tem? Aqui não tem nesse lugar aqui, na boca do book, porque de fato não tem mais do que 5 minutos que essa oferta está aqui. E as ofertas com mais tempo, elas são importantes para a gente entender se de fato os players vão ou não avançar naquela oferta que está ali há muito tempo. O que a gente pressupõe? Se tem uma oferta, no caso aqui do BTG, 50 contratos a 73, 50 contratos a 72, o que a gente tira disso? Que esse cara de fato quer comprar. O mercado foi até 74 e ele não tirou o lote. Ou seja, ele está ali para comprar. Chegou ali, ele quer comprar, ele não vai tirar aquele lote ali. Tanto é que o mercado foi até 74 e ele permaneceu com aquela ordem. Por que isso é uma questão muito importante para a gente nesse book? Porque a gente vê se de fato o mercado vai ter apetite para vir para baixo do 73. E é por isso que esse tracejado aqui é uma informação extremamente importante para a gente, tá? Então, resumindo, esse book de ofertas é para casar com esses amarelinhos aqui e a gente entender quais são as ofertas principalmente próximas à boca do book, entendeu? A gente, é para bate o teu olho no 75,5 e vê de quem que é o lote, tá? Esquece tudo aqui, a gente tá falando só por enquanto disso e disso. Ó, até agora no 73 a gente tem ali o nosso queridão aqui do BTG, não tirou o lote. Então, o que é o interessante para você? Depois entender quem bateu esses lotes aqui, porque esse cara pode querer fazer um movimento. Então nós falamos do Superdom, nós falamos aqui também do book de ofertas. Agora vamos falar sobre o Times and Trades, que é esse rapaz, e também o book de ofertas sujo. Jukira, por que você tem dois book, um sujo e um limpo? Porque é o seguinte, aqui no dólar cheio principalmente, tem muito algoritmo trabalhando de 5 contratos. Muitas pessoas, eles fazem o quê? Eles simplesmente tiram esses 5 contratos aqui. Ah, não quero ver a partir de 5, eu quero ver a partir só de 10. Mas tem muitos players que estão montando posição a partir de 5 em 5. E você não pode omitir essa informação. Eu, particularmente, eu não gosto de omitir essa informação, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Aqui, nós vamos falar agora sobre o Times in Trades. O Times in Trades, ele tá do lado aqui, esse daqui principalmente, ele tá do lado, que é o do cheio, porque tudo que tá acontecendo aqui, chegou aqui, opa, quem que bateu? Ó, os caras estão tocando, eu tô vendo quem tá tocando, eu tô vendo o saldo de agressão, tô vendo quanto saiu, eu tô vendo que tem mais um cara aqui do Bradesco calçando, o mercado nesse curto prazo aqui pode ir para cima dele, para enfiar o lote nesse cara aqui do Bradesco. Então aqui o meu olho tá dessa forma, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Juca, mas por que você tem esse book aqui? Porque às vezes tem um lote de 5 aqui que tá renovando e eu tô vendo que o preço aqui, ó, os caras estão tomando e não tá passando. Aí eu olho para cá. Ah, Jukira, mas essa informação aqui do Bradesco é 25 contratos, eu tenho aqui, tudo bem, não tem problema. É redundante? Não, porque aqui eu olho geralmente os menores. E aqui, o que eu tento fazer? Toda vez que eu vejo esse amarelinho aqui, o meu olho ele não vem para cá. Por que o meu olho não vem para cá? Ele vem para cá, porque essa distância aqui do Bradesco é menor do que essa. Então eu economizo tempo quando eu vou olhar para cá. Eu vejo amarelinho aqui, eu não olho aqui. Eu vejo amarelinho aqui, eu olho aqui. Entendeu? Ah, o primeiro amarelinho, 75,5 da XP. Ou o primeiro amarelinho aqui, vamos falar amarelinho para ficar mais didático, tá? Primeira oferta maior ou igual a 20 contratos no nível de preço de 73. Eu vou olhar para cá. Por que eu não olho para cá? Porque aqui, essa distância aqui ela é maior do que essa. Essa daqui tá curtinha. Então eu tenho que fazer o quê? Tem que olhar de uma certa maneira e procurar o caminho mais rápido para minha interpretação.
ok? Então, falamos aqui sobre o order original, o Times and Trades order original, falamos aqui do book sujo, que dá para ver ali os lotes escondidos e tal, geralmente eu gosto de deixar ele assim, e aqui nós temos, para fechar esse bloco aqui do cheio, nós temos aqui mais duas ferramentas. Nós temos a ferramenta de Times and Trades a partir de 100 contratos. Aqui somente são as ofertas maiores, ou seja, os lotes que os caras bateram ou tomaram maiores do que 100. Só para ficar registrado para mim entender qual foi o apetite do mercado naquele ponto e o que aconteceu depois. Aqui em cima nós temos um ranking curto de 3 minutos dos comprados, e aqui nós temos um ranking curto também, tá? Curto que eu falo é de 2, 3 minutos. Nesse mercado aqui eu estou utilizando 3 minutos fixo para essas duas janelas aqui em cima do Superdom, tá? Então eu tô deixando aqui 3 minutos para as 5 maiores corretoras. Aqui tá, são 1, 2, 3, 4, mas aqui eu tô utilizando 5, tá? Tem mais um aqui debaixo dessa linha aí. Eu estou utilizando 5 maiores comprados e 5 maiores vendidos. Por que, Juquira, que eu estou utilizando desse jeito? 5 maiores comprados e 5 maiores vendidos. Porque, ó, os caras estão batendo e tal, aquela coisa toda. Tô vendo que tem muito lote do Genial aqui, Genial maior vendido, e tô vendo quem tá absorvendo. No caso dessa ferramenta, ele me mostra, porque eu tenho o plugin Tape Reading, esses 200 contratos, na verdade agora sumiu, mas por exemplo, do Itaú, dos 70 contratos, 35 ele tomou a mercado e 35 ele deixou passivo, ou seja, eu consigo ver aqui como essa posição ela é montada, se ela está vindo a mercado ou se ela está aqui principalmente sendo montada de maneira passiva, tá? Agora a gente vai partir para o mini dólar. O entendimento do mini dólar, principalmente em relação a Superdom, vamos mudar as cores aqui, tá? Vamos colocar uma corzinha verde para as ferramentas do mini dólar. As ferramentas do mini dólar a gente vai começar aqui pelo Superdom. O Superdom, a ideia é a mesma do cheio. O que tem de diferente desse Superdom do mini para o Superdom do cheio? Nós temos o que? Nós temos isso aqui de diferente. Aqui, na quantidade, nós fazemos o que? Aqui nós deixamos aqui na quantidade do Volume at Price para aparecer o direto. Aqui a gente não tem como, porque vai encher de RLP aqui e fica confuso pra gente, entendeu? Então a única diferença que nós temos é que esse Volume at Price aqui do Superdom, né, o Volume at Price dentro do Superdom, do Mini no caso, não tem nada de direto, tá? E os filtros, obviamente, são diferentes. Enquanto aqui é 20 contratos de dólar cheio, aqui é 100 minis. Ou seja, esse amarelinho aqui no 70 só tá amarelinho porque a gente sabe que aqui tem uma oferta maior igual a 100 contratos, 100 minis. Então ele vai plotar aqui pra gente. Aqui nós temos o Times and Trades do Mini, tá? E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Por que eu quero que você preste bastante atenção? Porque eu vou fazer aqui uma junção entre o mini e o cheio, tá? Então vamos lá, aqui nós temos uma junção, vou até trocar aqui a cor, vou colocar aqui um negócio diferente. Aqui, eu quero que você observe nessa parte rosa, deixa eu ficar um pouco maior aqui, nessa parte rosa aqui que eu vou te mostrar, tá? Aqui. Aqui ficou, tinha que ficar mais assim, vamos pegar daqui. Aqui ficou melhor. Eu já falei para você que esse rapaz aqui é o cheio e esse rapaz aqui é o mini. Só que, não sei se você observou, o último negócio foi esse contrato aqui, na verdade agora. O último contrato é esse e ele vem fazendo o que? A ordem do último, tá? Ele vem decrescendo, ou seja, de cima para baixo. Então ele faz isso, tá? Isso daqui faz isso. Aqui foi a última, penúltima, antepenúltima. Aqui, o sentido do Times in Trades, ele é de cima para baixo, do cheio. O do Mini é o contrário, é de baixo para cima. Por que eu tenho isso daqui, pessoal? Porque quando eu olho para as duas janelas, onde está esse círculo rosa, eu consigo mensurar ao mesmo tempo o que está saindo no cheio e o que está saindo no mini. Por quê? Se essa ferramenta aqui do mini fosse igual a essa,
o último negócio seria aqui. Então eu teria que olhar aqui, 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 aqui. E esse é muito cansativo. Então o que eu faço? Eu olho aqui, 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 aqui. Então o último negócio, esse bloco de negociação foi aqui. Deixa eu só dar um pause aqui, que essa parte aqui é interessante. O último bloco de negociação, no caso do mini, foi esse daqui, ó. Esse daqui. Por isso que eu olho pro mini e pro cheio. Vocês concordam comigo que nesse intervalo aqui agora, nesse intervalo saiu muito mais lote no mini do que no cheio? 500, 200, cento e tanto, 80, 60 aqui, 10, 5, esses 10 aqui equivale a 50 contratos. 10 contratos de cheio equivale a 50 de mini. 5 de mini equivale a 5 de cheio equivale a 25 mini. Então, tá vendo? Se a gente comparar o preço, o nível de preço do 68,5 com 68,5 aqui, cara, a gente teve muito mais negociação no mini do que no cheio. Então, se eu fosse olhar, se esses negócios aqui desse Times in Trades fosse igual ao do cheio, eu teria que olhar aqui em cima. Eu teria que estar assim, 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 assim. Cara, cansa. Pode acreditar em mim. Pode parecer confuso para você olhar dessa maneira aqui, ó, quando eu falo nos dois ativos no mesmo tempo. Ah, Jukira, mas você conseguiria resolver se você colocasse esse Times in Trades aqui do cheio e o Times in Trades do mini do lado, um do lado do outro. Eu sei, mas para mim, acredite se quiser, é muito mais simples desse jeito. E assim eu consigo mensurar o que está entrando mais no mini e o que está entrando mais no cheio. Eu, particularmente, acho muito mais simples. E é por isso que eu gosto de olhar desse jeito e eu acho que é muito mais fácil para você depois que você se acostumar. Você olhar para o cheio e olhar para o mini, olhar para o cheio e olhar para o mini. O último negócio aqui, o último negócio aqui. Então ele está nesse pedaço. Então você tira um único lugar depois que você acostuma o teu cérebro, que o último negócio na verdade, é de cima para baixo aqui e de baixo para cima aqui, cara, fica muito mais simples de você identificar aqui aonde que os caras estão tendo mais interesse e em qual dos dois ativos. Agora eu vou falar sobre o book de ofertas. O book de ofertas, eu não tenho dois books de ofertas para o mini, eu tenho somente um. Esse book de ofertas ele é a partir de 29 minis. Por que ele é a partir de 29 minis? E por que o Times and Trades também aqui do mini, esse rapaz e esse rapaz, ambos eles são a partir de 29. Eu observei durante muito, muito tempo que esses caras, esses players, eles montam posição a partir de 30 e poucos contratos, 35, 40, então o 29 foi um número muito relevante que eu identifiquei para que eu conseguisse identificar com muito mais clareza e ter mais sensibilidade por parte do mini dólar. Então esse book de ofertas, ele é a partir de 29 minis e esse Times and Trades também, ele é a partir de 29 minis. Tudo que é a partir de 29 vai aparecer aqui e também aqui. Ok? Continuando aqui nas ferramentas do mini, nós temos aqui um ranking de curto prazo, tá? Um ranking de curto prazo do mini dólar, do ranking de corretoras. Aqui nós temos os 5 maiores, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. 1, 2, 3, 4, 5 maiores comprados e 5 maiores vendidos. Vale essa linha aqui, ó, que essa divisão é somente pelo plugin Tape Reading, tá? Você não consegue ter essa linhazinha aqui disponível para você. Infelizmente, porque essa linha aqui, cara, ela é muito boa porque ela divide o bloco de negociação, na verdade, o ranking do mini e o dos comprados e dos vendidos. Beleza, Jukira, entendi até aí. Massa. E esse ranking seu, Jukira, ele mostra agressão líquida e o passivo líquido? Sim, ele mostra sim a agressão líquida daquela posição e também o passivo líquido daquela posição. Então, isso daqui é muito interessante porque, falando da disposição aqui do mini, o meu olho ele tá sempre aqui, rapaziada. Ele tá passeando aqui no Times in Trades, aqui no Superdom do cheio, aqui no do mini, e eis que de repente eu me deparo com uma situação dessas, por exemplo, no 67, né? Me deparo com uma situação dessa aqui no 67, então eu vou estar sempre analisando para ver quem foi o rapaz que comprou nessa região aqui do fundo, entendeu? Então, tudo isso é muito interessante para esse rapazinho aqui que é o ranking de corretoras, esse rapaz aqui, tá?
Então, toda essa questão, por exemplo, é muito relevante aqui pra gente. Porque, isso aqui possivelmente foi o rapaz do BTG, essa barra, essa região de fundo que segurou mais. Por quê? Porque eu bato o olho no preço médio do cara. Então aqui o preço médio dele, desses daqui de curto prazo, tá sendo melhorzinho, entendeu? Então, toda essa questão aqui é para a gente entender quem está batendo via Times in Trades, está plotando no Volume Price, quem está segurando o mercado, está rodando escondido, estão nesse momento rodando muito escondido, tá, pessoal? Aonde? Está rodando muito escondido, principalmente no mini, a partir de 20, de 10 minis, incrível, mas está acontecendo muito essa situação, ok? Aqui, continuando, ferramenta de mini. Na verdade, eu mostrei para vocês que Times in Trades, Book Ranking de corretoras, esse rapazinho aqui que é o Superdom e mais uma ferramenta que é essa daqui, tá? Então, essa ferramenta aqui, por que ela é bastante interessante? Aqui, nesse caso, inclusive, um dos motivos para mim entrar nessa operação foi que pessoa física estava comprando bastante. E aí, o que a gente faz? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está monitorando a corretora Clear. A gente sabe que na corretora Clear também tem muito pessoa física. Não só Clear, BTG, XP, Genial, mas enfim. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero que essa ferramenta ela é muito interessante porque ela tem essa seleçãozinha aqui dela e ela consegue te mostrar o que aquele player está fazendo naquele determinado momento de mercado. Se é no diário, se é nos 5 minutos, é você que vai decidir. Você pode deixar todo mundo selecionado? Pode. Mas você também pode vir aqui e selecionar, por exemplo, a Clear. Pode tirar, igual eu tirei ali? Pode tirar? Pode. Aí fica todo mundo? Fica todo mundo. Mas o que você tem que entender? Tem que entender o seguinte, que essa ferramenta aqui, ela é muito eficiente, porque às vezes você vê um cara, ou um player, ou mais players montando posição, aí você vem aqui e já seleciona ele. Opa, quero rastrear esse cara da Capital. Opa, quero rastrear o cara do BTG. E assim sucessivamente. A gente faz isso muito no dia a dia para rastrear. Para a gente rastreia geralmente pela evolução no tempo ou no análise individual do player. O análise individual do player ele é muito interessante também, por quê? Porque ele na análise individual do player a gente pega literalmente no calcanhar da corretora. A gente consegue ver o que a corretora está fazendo. Juquira, mas a corretora é muito grande. Eu sei que a corretora é muito grande. E uma vez que a corretora é muito grande, a gente consegue puxar um pouco ali, porque às vezes pode ter um cara para fazer um lote pontual. E ninguém tem como correr de lote pontual, entendeu? O Zezinho ele precisa de fazer 500 contratos de dólar cheio, ele não vai ficar esperando não. Apareceu os 500 contratos dele na tela, ele vai executar e vai embora. É assim que funciona. Então, essas janelas aqui de verde são representadas pelo mini dólar. As de vermelho são representadas pelo dólar cheio, as vermelhas, e as amarelinhas aqui nessa tela principal, vou colocar de rosa. E as de rosinha aqui, nesse caso, elas são o mini índice. Juquira, o mini índice? Juquira, por que você analisa o mini índice? Pessoal, é outra coisa que vocês terão que ver na prática, tá? Vou deixar aqui, rosinha. É muito louco eu falar isso para vocês aqui, mas é a realidade nua e crua. Geralmente, pessoa física, ele tá muito contrário, no contrapé do mercado, principalmente quando o mercado vai subindo, o índice aqui, ó, tá subindo 1,33. Você bate o olho aqui, ó, corretora de pessoa física, XP, Genial, Clear, Nova Futura, Modal, todo mundo vendido ali no mini índice e o índice subindo. Do mesmo jeito aqui, ó, algumas corretoras aqui, ó, de pessoa física. Capital também tem muita corretora de pessoa física. Tem fluxo institucional? Tem, mas também tem muito pessoa física. XP, do mesmo jeito, tem muito institucional e ao mesmo tempo muito pessoa física. Genial, Clear, Toro Radar, Modal, o dólar caindo, 0,88 caindo e os caras comprando. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte: por que essa janela está aqui do mini índice? Porque a gente quer ver, olha lá, o mercado não para de subir do mini índice,
Clear, Genial, UBE, XP, desculpa, Modal, todo mundo vendendo. Os caras não param de fazer médio. Então, essa liquidez aqui, ela é muito, muito relevante. Por quê? Porque a gente está vendo o que pessoa física está fazendo. Pessoa física não faz isso daqui que o cara do UBS fez agora, bater 1000 contratos no fundo, entendeu? Então, a gente consegue entender também os participantes. E aqui, nesse caso, o que a gente quer entender? A gente quer entender para onde que o risco ele está indo. O risco aqui do mini índice, os caras estão tomando mais risco para onde? Para cima. Para cima, exatamente. Então, o que acontece? Os institucionais tudo comprando JP, UBS, Terra, liquidez, ativo, enfim, e a galera tudo Clear, Modal, Nova Futura, Genial, XP, os caras tudo vendendo. Então, qual que é o seu papel? O seu papel com essas duas ferramentas aqui, nesse caso, uma evolução no tempo do mini índice diário, e aqui é 2 minutos, 5 minutos e uma partir de agora para a gente entender. Como eu tenho um gráfico do índice em outra tela, é relevante demais eu entender o que está acontecendo no índice, porque se o índice está subindo, aqui o dólar e os DIs, geralmente, isso não é uma regra, tá? Isso aqui é renda variável, mas geralmente o que está acontecendo? O mercado, o índice está para cima, geralmente DI e dólar está para baixo. É essa correlação, entendeu? Então, aqui a gente tem muito isso e a gente tem que olhar. Simples assim. Opa, quem que são os participantes que o mercado está subindo 1,40? Quais são os participantes aqui, Juquira? Os participantes que estão vendendo? Pessoa física. Opa, do mesmo jeito aqui no dólar. Mercado de câmbio está caindo, quase 1% de baixa. Quem são os participantes que estão comprando aqui? Opa, ativa batendo 2.000 no fundo. Porra. Ou esse cara está estopando, ou ele está querendo literalmente colocar esse mercado mais para baixo. Entendeu? Pessoa física geralmente aqui é raro, igual a gente fez aquela operação ali em cima, eu e o Josevaldo, é difícil de uma pessoa física ter esse tino de entender a dinâmica de mercado e falar assim, cara, esse mercado ainda tá barato, vai cair mais. É difícil, entendeu? Porque os caras eles querem comprar aqui no 66 para estopar abaixo da mínima, e a mínima só é mínima até ser rompida. Guardem isso na cabeça de vocês. Bom, eu espero que você tenha entendido todo o conteúdo que nós passamos para você. E se você tem interesse em aprender o passo a passo detalhado de como nós fazemos ali as nossas operações, clica no link abaixo, mapadofluxo.com.br e vem pro time.